Olá, eu sou Tatiana Ferreira, professora de FRN Campus Caicó, e hoje vamos falar sobre manutenção preditiva. Bem, o conceito de manutenção preditiva é o acompanhamento periódico de equipamentos e máquinas através de informações coletadas durante uma visita técnica. É nisso que consiste a manutenção preditiva, não é uma manutenção de fato, né? É como se fosse um exame de diagnóstico. Por exemplo, o nosso corpo humano, né? A gente tem também as manutenções preventivas, preditivas e tem as corretivas. Vou dar um exemplo. Já que estamos no mês de outubro, né? Agora que eu estou gravando essa videoaula, existe a manutenção preventiva, que a mulher faz o exame do toque da mama. Então, nessa manutenção preventiva, né? Ela vai fazer o toque e pode identificar um caroço, por exemplo. Aí ela vai para a manutenção preditiva, na qual vai ser feito um ultrassom e ela pode descobrir ou não um câncer de mama, um nódulo, alguma coisa. E a manutenção corretiva seria justamente uma intervenção cirúrgica, quer seja para fazer uma biópsia, quer seja para fazer uma cirurgia mesmo de remoção da mama. Então, a manutenção preditiva seria um exame de diagnóstico. O objetivo geral seria predizer e encontrar os possíveis problemas em estágio inicial, quando ainda não são falhas potenciais, tendo a finalidade de sanar os problemas antes que o defeito agrave e se torne muito maior, né? Depois de eu ter falado do exemplo lá do câncer de mama, né, vocês podem fazer uma associação com esse objetivo geral. Quais são os objetivos específicos? Antecipar a necessidade de serviços de manutenção, eliminar a chance de desmontagem ou reparos desnecessários, aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos, reduzir paradas forçadas, aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos, aumentar a confiabilidade do desempenho dos equipamentos e determinar previamente as falhas de interrupção de fabricação. Qual a metodologia que se usa, né? Como é um exame de diagnóstico, baseia-se na tentativa de definir o estado do equipamento e suas condições de funcionamento no futuro, através de dados coletados durante uma visita técnica. Digamos que essa visita técnica fosse o exame, né? As informações coletadas devem ser minuciosas para que a manutenção preditiva ocorra. Deve-se determinar a frequência, o responsável e a forma de registro. Além disso, se as manutenções preditivas forem constantes, a necessidade de manutenções periódicas e corretivas é praticamente zero. E quais são as metodologias, né? Quais são os exames que as máquinas passam durante essa manutenção preditiva? Existe a análise de vibração, que analisa as falhas em componentes móveis, e elas são descobertas pela taxa de variação das forças dinâmicas geradas. Essas forças afetam os níveis de vibração que podem ser avaliados em pontos sensíveis do equipamento, sem interromper o seu funcionamento. Também detecta defeitos mecânicos, é obrigatória em todos os programas de manutenção preditiva, e essa análise permite trabalhar a causa raiz de outros defeitos que possam vir a ocorrer. Na termografia, né, que é o registro de forma gráfica ou visível a olho nu da radiação infravermelha que todos os corpos acima de zero irradiam, identifica a alteração dos níveis de temperatura e gera uma imagem térmica. A análise de óleo é simplesmente você retirar o lubrificante utilizado nos equipamentos e fazer uma análise laboratorial, né, tipo fazer um exame de xixi na gente. A rotina de manutenção preditiva, né, faz parte da rotina de manutenção preditiva, e informa as condições do equipamento de acordo com o estado do lubrificante. Então, se for fazer o exame de xixi na gente, né, da urina, vai identificar, por exemplo, que pode estar com infecção urinária, pode estar com alguma bactéria e assim poder sanar o problema antes que ocorra uma febre, antes que ocorra uma interrupção, né, uma inflamação das vias urinárias, a gente não possa urinar e assim por diante. Bem, a manutenção preventiva e a preditiva, né? Quais são as diferenças? Na manutenção preventiva, ocorre em intervalo... Tá ruim.
Bem, é só fazendo, né, uma comparação para a gente compreender melhor. O ultrassom, ele analisa a frequência das ondas sonoras, que podem ser audíveis ao sistema auditivo humano, permite detectar falhas invisíveis e detecta vazamentos com facilidade. E quais são as diferenças entre a manutenção preventiva e a manutenção preditiva? A manutenção preventiva ocorre em intervalos indicados pelo fabricante. Trata-se de uma série de estudos e amostras realizadas com experiências e testes que determinam o tempo de vida útil do equipamento, como por exemplo, que eu dei até na aula passada, o motor do carro, né? Então, baseado em estudos, eles colocam lá quando é que devemos fazer a revisão do motor, do carro da moto, digamos assim, troca de óleo, essas coisas. Já a manutenção preditiva, ela ocorre em intervalos sistemáticos, é mais utilizada no cenário industrial, permite que os equipamentos funcionem corretamente e continuamente, sem precisar parar para dar manutenção, e visam a maior produtividade. Então, essas são as diferenças, né, que os nomes são bem parecidos, mas elas têm objetivos completamente diferentes. Quais são as vantagens e desvantagens da manutenção preditiva? Então, de vantagens, você tem um monte e só tem uma desvantagem, mas tem que ter. Bem, as vantagens, né? Propicia que as intervenções no equipamento sejam oportunas e planejadas, facilita a rotina da equipe de manutenção, diminui os custos com manutenções corretivas, que as manutenções corretivas são as mais caras, agiliza e otimiza o processo de produção, reduz impactos dos procedimentos preventivos, né? Porque no procedimento preventivo, às vezes, você tem que desmontar a máquina, elimina a necessidade de montar e desmontar o equipamento para inspeção, impede a propagação de danos e maximiza a vida útil do equipamento e dos seus componentes. Ah, tem desvantagem? Tem, pelo menos um, né? Detectar possíveis problemas em equipamentos grandes ou complexos pode diminuir a produtividade da equipe, mas isso também não significa dizer que não seja uma manutenção possível. Ela é possível, apenas vai ocorrer isso aí. E a sustentabilidade, será que tem a ver? Eu acho que ajuda sim. Então, o consumo de energia ficará dentro dos padrões da normalidade, porque pode-se também verificar a questão da energia nos equipamentos, né, o consumo. Os custos com as manutenções caras, que são as corretivas, serão minimizados, resultando em benefícios ligados às questões econômicas e energéticas. E auxilia a empresa nos processos de perdas e danos. Nesse caso, né, se for aplicada na gestão predial, por exemplo, pode ajudar a evitar desperdícios com vazamento de fluidos, que são fluidos, né? Vazamento de água, vazamento de gás, vazamento de óleo, vazamento de ar em equipamentos que usam ar comprimido. Isso melhora muito o desempenho das máquinas, né? E diminui também os consumos e perdas. As referências que eu usei foi esse e-book da MMTech, que eu vou disponibilizar na atividade para vocês. E também esses dois sites, né, muito interessantes, bem resumidos, bem objetivos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima!